Rádio Bandeirantes. Dia após dia ouvindo menores infratores, e ele é claro ao dizer que os menores têm consciência sim, porque o que diz a lei hoje? A lei estabeleceu 18 anos porque considerou na época que com 17, 16, 17,5, 17, quase 18, o menor não tinha consciência ainda dos atos. O que é uma verdade que não existe mais. Essa realidade mudou muito. E hoje mesmo nós ouvimos aqui a delegada Elizabeth Sato, uma delegada que é um expoente da Polícia Civil aqui de São Paulo. Ela é a responsável pelo departamento de homicídios da principal cidade do país, do principal estado da federação, e disse com todas as letras que já mudou a opinião dela. Era contra a redução e depois do que viu nos últimos tempos da violência praticada por menores, ela também hoje já se diz favorável à redução da maioridade penal. Bom, seguindo nesse tema, agora 10h40, conosco está o deputado Efraim Filho, que é relator do projeto de decreto legislativo que propõe que a população brasileira seja consultada sobre a redução da maioridade penal. Deputado Efraim Filho, muito bom dia. Bom dia, Agostinho Teixeira, bom dia a todos os ouvintes da Manhã Bandeirantes. Alegria em poder estar participando com vocês nessa manhã de segunda-feira, especialmente num tema tão polêmico e que está na pauta realmente, não só da mídia, mas principalmente da sociedade brasileira aí nos últimos tempos, que é a delinquência juvenil e a possibilidade e propostas que existem a respeito da redução da maioridade penal. Como você bem antecipou, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da qual eu sou membro, tramita um projeto que ele propõe a consulta da sociedade brasileira para haver a redução da maioridade penal. E por que essa proposta ela prevê o plebiscito? Porque não é simplesmente a mudança de um artigo de uma lei qualquer, mas é exatamente uma mudança de um padrão social e cultural brasileiro. Ouvindo a participação aí no seu rádio, enquetes de internet, e nós vemos que há sim um sentimento da sociedade brasileira favorável à redução da maioridade, mas nós não podemos nos confiar em pesquisas, até porque nas eleições, todos nós vemos as pesquisas errarem muitas vezes o resultado. Então, para dar legitimidade a uma mudança da Constituição Federal que muda um padrão social brasileiro, é por isso que estamos propondo essa possibilidade de um plebiscito para que a sociedade brasileira também dê a sua opinião sobre o tema. Bom, deputado, e em que pé está esse projeto de decreto legislativo? Quais são os passos seguintes? Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, o meu parecer já está pronto, já foi apresentado. Eu, particularmente, sou favorável à redução da maioridade penal. A gente depois pode discutir os motivos e os argumentos para este ponto, mas para responder a sua pergunta, dizer que ele se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, pronto para ser pautado, portanto, aguardando apenas uma decisão do presidente da comissão, que é o deputado Décio Lima, do PP, Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, e que tem resistido a pautar essa matéria, e nós temos provocado a comissão para que haja o debate e o enfrentamento desse tema, porque é uma reivindicação da sociedade, e o que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, que é conhecida como a Casa do Povo, por ser a casa da proporcionalidade, da presença e da representação do povo no Congresso Nacional, a única resposta que o Congresso Nacional não pode dar à sociedade é a omissão, é a inércia, é engavetar propostas sem discuti-las diante do cenário social que nós vivenciamos. Então, temos pressionado o presidente nesse sentido para pautar a matéria, e eu espero aí que na semana que vem, no mais tardar, nós já tenhamos essa matéria pronta para o debate e pautada na Comissão de Constituição e Justiça. Sendo aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vai ao plenário da Câmara, aprovada no plenário da Câmara, vai ao Senado. Sendo aprovada no Senado, vai à sanção presidencial e a definição da data para esse plebiscito. Bom, o senhor disse que depende do parecer de um deputado do PT. Se analisar o discurso de algumas das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, eu não sei qual vai ser esse parecer, porque, como o senhor disse, a Câmara deve ser
uma casa do povo, mas algumas pessoas que ocupam cargos importantes na federação parece que não estão muito aí, porque o povo tá discutindo, está sentindo na pele aqui. Vou citar mais uma vez a entrevista de hoje do jornal Estado de São Paulo com o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, que para ele essa discussão não se justifica, ele é contra a redução da maioridade penal e usa argumentos que me parecem, a mim, frágeis, como aqui... Frágeis. Não, ele cita, por exemplo, deputado, o argumento que é o seguinte, dizendo que colocando os menores de 18 anos, 17 ou 16, no presídio, eles seriam usados como massa de manobra, estaríamos ajudando a bandidagem porque entregaríamos mais cedo esses menores para a bandidagem, como se hoje eles já não fossem instrumento desses maiores, que sabem que por uma lei frágil eles devem usar esses menores que para eles a lei não alcança. Me parece muito frágil essa argumentação que vem sendo usada, né, deputado? Perfeito. Vamos entrar um pouco, então, no mérito desse assunto, Agostinho. Lamento, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, foi meu companheiro de Comissão de Constituição e Justiça, do CCJ, já que até o ano de 2010 ele era deputado federal, de lá saiu para assumir o Ministério da Justiça, e dizer que realmente, infelizmente, o que nós temos percebido é que argumentos de cunho ideológico têm contaminado esse debate, que é para ser um debate da sociedade. Então, infelizmente, e você falava sobre essa questão de depender de um parecer de um deputado do PT lá, não é do parecer, o parecer é meu, já está lá e está pronto e é favorável ao plebiscito. Precisa da pauta, né, da decisão política de pautar o tema para ser debatido na comissão. Então, essa resistência de cunho ideológico que se identifica também nas respostas hoje na entrevista do ministro Eduardo Cardoso tem contaminado o debate, porque eles realmente desvirtuam o foco da questão. E aí o que é maioridade, reduzir a maioridade penal? O que é o Instituto da Maioridade Penal? Ele é muito simples e todos nós entendemos. É a partir de quando um jovem pode ser responsabilizado pelos seus atos. A resposta é essa. Reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos significa a sociedade, nós entendermos que o menor, hoje o jovem de 16 anos, ele já tem plena capacidade de discernimento pelos seus atos, entre o lícito e o ilícito, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa nossa lei atual, essa nossa atual regra, ela data de 1940, a data do nosso atual Código Penal, ou seja, mais de 70 anos atrás. Naquela época, era possível se entender que o jovem abaixo dos 18 anos poderia ser um incapaz de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Mas essa não é a realidade de hoje. Se transformaram as condições econômicas, as condições sociais e principalmente o acesso à informação. Se esse jovem hoje ele tem a capacidade de votar e eleger um presidente, de casar e ser um pai de família, por que ele não poderia assumir a responsabilidade sobre os seus atos criminais? Porque hoje nós temos uma legislação que, ao invés que foi concebida para ser uma proteção, mas ao invés de ser uma proteção, ela virou uma brecha na lei, virou uma blindagem. E esses jovens hoje se aproveitam dessa blindagem para poder cometer crimes, confiando em quê? Confiando na impunidade. E a impunidade tem sido uma mensagem tão nociva para a sociedade quanto os próprios crimes. A gente hoje vê esses jovens, quando são pegos pela polícia, eles são tão conscientes, eles tiram a mão de mim que eu sou de menor, tira a mão de mim que eu sou protegido pela lei. As gangues, como você falou, estão recrutando jovens abaixo dos 18 anos para ir à frente dos assaltos, das operações, com as armas na mão, para ter que atirar e matar se for preciso, porque se for pego, são 3 anos de internação no reformatório e depois voltam para o convívio da sociedade sem nenhum tipo de mácula, né, nos seus antecedentes criminais. Então, nós temos que ter uma legislação, e aí eu concordo, de proteção aos direitos do adolescente, mas não de proteção às faltas, não de proteção aos crimes. Então, nós temos sim que trabalhar para ter, todos nós concordamos, melhor educação, mais oportunidades de trabalho, ter também a reforma do sistema carcerário, mas quando o poder público falha
quando os governos falham em não dar esses direitos, não é a sociedade que tem de pagar. Os direitos humanos têm de existir também para o pai de família, para a mãe de família, para um jovem que aos 19 anos foi assaltado, entregou sem reagir o celular e ainda foi baleado na cabeça. Então, eu acho que é esse sentimento que nós não podemos contaminar com um debate ideológico e dizer que hoje a nossa legislação está desatualizada e é preciso reduzir para que não fique uma brecha na lei que significa impunidade. E é isso que nós esperamos do Congresso Nacional, né? A Casa do Povo tem que discutir assuntos que são relevantes, que o povo elege como sendo essenciais. E não há nada mais essencial hoje no Brasil do que a discussão sobre a redução da maioridade penal. E nós estamos falando com o deputado Efraim Filho e nós vamos para outra casa do Congresso, o Senado Federal. Conosco agora o senador Ivo Cassol. Senador, muito bom dia. Bom dia, Agostinho Teixeira. É uma alegria, uma satisfação cumprimentá-lo, deixar nosso abraço também ao deputado Efraim Filho e me colocar à disposição aí das perguntas e as dúvidas que a população tem. Não é isso, senador. Nós dizíamos que algumas vozes já começam a surgir. Felizmente, algumas vozes começam a surgir. E o senhor já fez, inclusive, discurso no Senado, também defendendo a discussão e um plebiscito sobre a redução da maioridade penal. Não é isso, senador? Com certeza, eu também fiz um projeto de decreto legislativo. Está dentro da nossa casa do Senado. E muito me alegra ouvindo as palavras do Efraim Filho, quando ele dizia que também já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça um projeto da mesma situação. Então, o que nós precisamos, de uma vez por todas, já que o Congresso, tanto os deputados como o Senado, não vota nenhuma lei para diminuir a idade penal, ou mesmo dar direito aos nossos menores até 16 anos, as pessoas decentes do Brasil, o que nós precisamos é dar para a sociedade. E a sociedade, Agostinho, definir, decidir, a exemplo de uma pesquisa feita em São Paulo, que 93% da população quer, na verdade, a redução da idade penal. E muito me entristece quando eu vejo representantes, políticos, autoridades, dizendo que é contra a idade penal, a diminuição da idade penal. Vou te dar um exemplo para você. O que o governo federal, o que o Ministério da Justiça tem liberado de recurso para ajudar as prefeituras, os estados a manter esses menores delinquentes? Eles não dão um centavo, eles não dão um real, não fazem nada. E ainda dizem que são contra a diminuição da idade penal. Então é muito fácil ficar discursando. E se tá com alguém tiver com dó desses caras, que leve para casa deles. Bota para dentro da casa deles. Agora, o que nós não podemos mais é viver e presenciar o que nós estamos vendo todo dia. Esses menores se ocupando, usando como subterfúgio deles para se beneficiar, para cometer crime dia a dia. E o meu projeto de decreto legislativo não foi para punir esses menores de 18 anos, 16 anos para a maioridade penal. Foi para dar direito aos jovens decentes de famílias, entendeu? Que querem e buscam o melhor para os seus filhos e que dá responsabilidade para eles. Então, ao mesmo tempo, um jovem de 16 anos, 17 anos quer ter carteira de habilitação, ele quer ter o direito de sair para as festas, ele quer ter responsabilidade. E, bom, no meio desses jovens, tem 5% de bandido e delinquente. Esses têm que meter a taca na forma da lei. Não pode ter dó. Porque enquanto ficar tendo dó desses caras do jeito que está hoje, acontece como aconteceu com esse criminoso que há poucos dias atrás, com 17 anos e 362 dias, assassinou um jovem. Há um exemplo desse jovem, também menor de 18 anos, que queimou, entendeu? Incendiou o dentista. Enquanto isso, vão se beneficiando com isso. Agora, o que me entristece mais ainda, Agostinho, sabe o que é? Esses jovens, até 16 anos, servem para voltar na classe política. Ainda tem responsabilidade para escolher o presidente do Brasil. Tem responsabilidade para escolher um governador, um senador, um deputado. E não tem direito de ter a carteira de habilitação, não tem direito, entendeu, de poder, entendeu, escolher a sua própria vida e fazer as coisas. Então, todo menor de 18 anos, 16 anos, 17 anos, sabe o que quer, é responsável, sabe o que é certo e o que é errado. Então, portanto, eu sou a favor do decreto legislativo para as eleições do ano que vem, que se faça um plebiscito e dê direito à população definir o que ela quer por si. Porque os políticos, infelizmente, não estão fazendo isso hoje.
É isso, acho que o ponto é esse, a legislação, quando foi feita lá atrás, falava de um menor que não existe mais, infelizmente, essa é uma mazela que a nossa sociedade vai ter que discutir também, o que deu errado na educação, no serviço público, os pais, o que erraram os pais também, nós pais temos que fazer um meia-culpa, né, porque o menor que existia e que era puro em algum momento, com 17 anos, com quase 18, hoje esse menor, infelizmente, não existe mais e a lei não pode ser omissa. A lei não pode falar de uma realidade que existiu, mas que não existe mais. E o Congresso que nos representa, tem que fazer isso, tem que levar a termo essa discussão e ouvir a população sobre isso. Senador Ivo Cassol, eu vou perguntar para o senhor o que eu perguntei para o deputado Efraim Filho, porque a gente aqui, do lado de fora, fica pensando, bom, o que está faltando então para que esses projetos sejam discutidos e finalmente a gente saiba o que cada congressista pensa, porque isso é importante para nós também, saber o que cada congressista pensa, o que o meu deputado, o que o meu senador pensa sobre isso. No caso do projeto aí no Senado, em que pé ele está, quais são os passos seguintes, senador? O meu projeto do decreto legislativo está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou aguardando o relatório para que possa, ao mesmo tempo, dar o direito para que o nosso povo brasileiro decida o que é melhor para si. Como você falou agora há pouco, no passado, os nossos jovens eram mais puros. Mas sabe por que era mais puro? Porque na época não tinha televisão, na época só tinha mal-mal rádio, então, portanto, não tinha droga transitando e sendo comercializada nas escolas, tudo quanto é lugar. Hoje, os criminosos, os bandidos, então isso precisamos o Congresso fazer uma lei para que todo criminoso, bandido que utilizar de um menor para cometer qualquer delito, ele tem que ser punido com prisão no mínimo de 3 a 20 anos, porque é um crime que não podemos aceitar. E, ao mesmo tempo que nós tivemos isso, nós aguardamos e esperamos que os demais senadores, e a Câmara já está fazendo isso também, pelo deputado Efraim, quero parabenizar ele, para que nós possamos dar o direito para a população, já que o Congresso, a Câmara e o Senado não aprovam nenhuma lei para diminuição da idade penal, pegamos e demos para a população, porque a população decida. A partir do momento que a população se integrar, e hoje, se tu fizer qualquer pesquisa nacional, é em torno de 70% a 90%, o povo quer a diminuição da idade penal, nós políticos, não podemos de maneira nenhuma ficar retraindo ou retrocedendo a vontade da população. Então, portanto, hoje é uma aclamação popular para que a gente dê isso aí para a população e diminuir essa idade penal, por mais que os pessoas falem o seguinte, olha, mas as cadeias já estão cheias, vai ter mais bandido de menor aí, quer dizer, menor não, de 17, 18 anos. Nos Estados Unidos, como é que é? De 11 anos para cima o pessoal responde. Tem países de 6 a 8 anos, o pessoal responde aí. Aí eu sou contra, porque um adolescente não sabe na verdade o que faz, mas um velho de 16, 17 anos, me desculpa, ele sabe quando está estuprando, ele sabe quando está roubando, ele sabe quando está matando, então, portanto, ele tem que responder pelos seus atos. Então, tudo depender de mim lá no Senado, eu tenho posição já definida e vou trabalhar nesse meu projeto de decreto legislativo para que seja aprovado e assim a população no ano que vem, junto, para escolher o governador, presidente do Brasil, possa também escolher, entendeu? A diminuição da maioridade penal para 16 anos. Senador Ivo Cassol, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes e até uma próxima. Um abraço, obrigado. Até mais. Muito obrigado. Deputado Efraim Filho, muito obrigado pela atenção aqui conosco e nós nos falamos em breve, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e vamos aprofundar esse debate. Com a participação da sociedade, eu acredito que haverá muito mais legitimidade para que possamos alterar nossa Constituição, reduzindo a maioridade penal e indo ao encontro de uma reivindicação da sociedade brasileira. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Porque, afinal de contas, o que se espera do servidor público, da autoridade constituída, é que ela represente a opinião pública. Que represente. O Congresso Nacional está lá só para isso, para discutir assuntos relevantes. É delicado, é difícil, mas é para isso que se precisa de deputado e senador, para discutir assuntos. E aí sem ideologia, vamos tratar a vida com a responsabilidade que ela merece. De novo, tomara que não aconteça com nenhum deputado, com nenhum senador, com nenhum secretário de Estado. Já quase, né? O vice-governador aqui de São Paulo teve uma experiência ruim. Infelizmente, a filha dele conseguiu escapar, tinha um carro blindado e conseguiu
passar ilesa foi só o susto, e foi um susto grande. Mas tomara que não precise novos exemplos com autoridades constituídas para que algumas pessoas que ainda acham que essa discussão não cabe, né, porque não pode, no clamor da emoção, discutir. Bom, então não vamos discutir nunca, porque todo dia temos casos envolvendo menores infratores, aí a discussão vai ficar eternamente à espera de um momento adequado.